subir degraus de mérito, mas receber a escada da graça, ou a escalada da graça. É subir degrau por degrau no conhecimento de sua graça, que nos é suficiente, que nos alimenta, que nos fortalece. Como o próprio Jesus disse: ouve-se o vento por entre os ramos das árvores, fazendo sussurrar as folhas e as flores, é todavia invisível, e o homem algum sabe de onde ele vem, e nem para onde vai. O mesmo se dá quanto à operação do Espírito Santo na alma. E aqui eu quero chamar a sua atenção, e a sua atenção. Como os movimentos do vento não podem ser explicados, Ellen White diz: talvez uma pessoa não seja capaz de dizer o tempo ou o lugar exato de sua conversão, nem delinear todas as circunstâncias no processo da mesma. Isso, porém, não prova não estar convertida. Olha o que ela diz: mediante um agente tão invisível como o vento, está Cristo, olha aqui, está Cristo continuamente operando no seu coração. Ela diz então: pouco a pouco, sem que o objeto dessa obra tenha talvez consciência do fato, produzem-se impressões que tendem a atrair a alma para Cristo. Assim como foi na sua vida, Simone. Cristo não desistiu de você desde o primeiro contato com aquela família que trabalhava nessa instituição. E Deus sempre falou o seu coração. Deus nunca desistiu, sempre enviou o seu Espírito, trabalhando em sua vida. Assim como Ele tem trabalhado em teu coração, dando impressões do céu. No entanto, querido amigo, estes se podem causar meditando nele, lendo a Bíblia, se conectando a canais como este, em que você está conectado, vindo à igreja, vivendo uma vida de oração, ouvindo a palavra de um pregador, recebendo um folheto, recebendo, quem sabe, a visita de um comportor, que se estende uma assinatura, um livro. Deus não pede a oportunidade de trazer boas impressões à sua vida, à sua mente, ao seu coração. No entanto, ela diz ainda: de repente, ao chegar o Espírito com mais direto apelo, a alma entrega-se alegremente a Jesus. Amém? A alma se entrega alegremente a Jesus. Foi isso que aconteceu com o Senhor. Era um sábado pela manhã. E eu estava fechando uma semana de evangelismo como essa. Quando eu fui cumprimentar as pessoas, eu identifiquei aquele homem. Estava à minha direita. Eu me aproximei dele e disse: está tudo bem com o senhor? Está sim. O senhor é visita aqui? Falei: sou. Já há 6 sábados que eu venho a esse lugar. Falei: que bom. Eu fui adventista há 35 anos atrás. Ele disse. Falei: que bênção. Mas esse é o meu 6º sábado que eu tenho vindo aqui com a minha esposa. E eu disse para ele: então seja bem-vindo, porque no próximo sábado você será batizado para a honra e glória de Deus. Aquele homem começou a chorar, abraçou a sua esposa, e ela disse: se ele for, eu também vou. Ela também se afastou de Jesus juntamente com ele, estava longe de Deus, longe da igreja, há 35 anos. O abraçamos, conversamos ainda após o culto. O pastor daquele distrito o visitou durante a semana, visitou o casal, e no dia da visita tinha uma outra irmã, uma outra senhora. Se eles voltarem para Jesus, estão sendo batizados, eu também quero. O Espírito Santo realiza uma obra silenciosa, e você sabe que o Espírito Santo tem falado com você. O que você está esperando para vir aqui? Para pedir o batismo? Para aceitar o convite de Cristo, a oferta de Jesus em nascer de novo, nascer da água e do Espírito? É o milagre daquilo que Deus deseja operar.
Jesus não estava dizendo a Nicodemos que ele deveria fazer mais. Não, não é isso que Jesus está dizendo a você e a mim. Faça mais, realize mais. Não. O que ele estava dizendo é: deixa-me fazer algo em você. Aqui está o ponto. Porque em nossa cultura, nós sempre achamos que temos que contribuir mais e mais e mais e mais. Como se fosse exercícios e mais exercícios espirituais que nos aproximassem de Deus. Claro que tudo na vida requer uma disciplina, não é? E se você não se esforçar, a coisa também não acontece. Nenhum de nós temos a tendência natural de amar a Deus, de fazer a vontade de Deus. Ou você já se esqueceu, como crianças? Quantos aqui são pais? Tem filhos? Olha só, você vai se lembrar disso. E você também deve ter filhos que nos acompanham aqui. Uma vez meu filho fez uma travessura, ele tinha 3 anos de idade, e ele quebrou um copo. Eu só ouvi o barulho, pá! Corri para ver se estava tudo bem. E ele, meio assustado, com o pezinho assim, começou a empurrar o caco de vidro para baixo da mesa. Só que a mesa era alta, e de cara eu já vi que deu ruim, né? E eu perguntei, tudo bem? Tudo. Não aconteceu nada? Não. Quem ensinou ele a mentir? Com 3 anos de idade. Se todo dia eu lia a Bíblia com ele, fazia o culto, orava, cantava. Se o ciclo dele era sempre o ciclo aqui, ainda não estava na escola, era só eu, a esposa e ele. Às vezes achamos que os nossos inúmeros exercícios espirituais vai mudar a sua vida. E não vai. Nós precisamos permitir, a semelhança de Nicodemos, ao desafio que Deus queria propor para ele. Querido amigo, deixe-me fazer algo por você. Jesus deseja operar hoje em seu coração. É o que Ele quer fazer agora. O que você está hesitando? Porque você tem resistido à voz do Espírito. Querido amigo, quando o Espírito Santo age, Ele muda o coração. Quando o Espírito Santo age, Ele transforma a nossa vida, Ele nos dá uma nova perspectiva. Ele me dá a chance de viver em novidade de vida todo dia. E isso é bênção demais. Porque eu encontro em Cristo o perdão. Quando me arrependo, quando confesso os meus pecados, Ele muda a direção da minha vida. E ainda que eu caia, Ele está ali o tempo todo, me exortando, me convencendo do pecado, da justiça, do juízo e da necessidade de um Salvador. É obra do Espírito. E então, quando o Espírito Santo age, uma pessoa amargurada aprende a perdoar. Quando o Espírito Santo age, um homem violento se torna manso. Querido amigo, um jovem com baixa autoestima descobre seu valor diante de Cristo. Quando o Espírito Santo age, alguém viciado encontra libertação real. Porque há poder no Evangelho, há poder na manifestação de Cristo. Então hoje Jesus está dizendo a você e a mim: ei querido, eu quero operar em você. É necessário que você nasça de novo. A evidência do novo nascimento não é a perfeição. E aqui é um ponto que muitos de nós falhamos. Porque exigimos do outro perfeição, mas esquecemos que nós não somos perfeitos. E não há nenhum ser humano sequer que seja perfeito diante de Deus. Nicodemos achava que estava tudo bem, mas Cristo revelou o que lhe faltava. A evidência do novo nascimento não é perfeição, mas a presença visível daquele que nos transforma, a pessoa de Cristo. É a pessoa de Cristo vista em você que o levará para o céu. É a decisão contínua de manter um relacionamento vivo com Cristo que traz significado à sua vida cristã e à sua vida espiritual. É o ato de permanecer com Ele. E por último, o Deus que oferece vida nova. Vida nova. Vida nova. Em João 3,16, nós encontramos Jesus dizendo: porque Deus amou o mundo, de quê? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça,
mas têm a vida eterna. O verdadeiro motivo do amor de Deus, você.